No chassi do Sempre PT76PL/FM, que é o último rádio fabricado pela Sempre em chassis metálico, a gente tem a impressão, quando olha para esse rádio, que ele é uma espécie de mistura, ou talvez um ponto de transição entre o passado da eletrônica, a eletrônica que era montada em chassis, onde se colocavam os soquetes das válvulas e também os transistores. Nós também temos esses exemplares para ver isso. Se nós pegarmos os rádios anteriores da própria linha Sempre, nós temos o AC431, que você vai ver aqui no canal uma restauração que nós fizemos. Eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo o link para você visitar lá o trabalho que nós fizemos no AC431. Na sequência você vai ver o PT76, que é um rádio que tem apenas faixas de amplitude modulada, apenas onda média e ondas curtas, e ele usa transistores de germânio, e ele vai ter esse mesmo tipo de montagem em chassis. Eles são muito parecidos. Os dois potenciômetros de eixo longo, o potenciômetro linear de tonalidade, a gente vai ver aqui à esquerda, aí a gente vai ver o potenciômetro logaritmo de eixo longo, liga-desliga volume, a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui o eixo de sintonia, com aquele contrapeso característico para facilitar a sintonia, e a gente vai ver aqui o seletor de faixas do rádio. E todos eles usaram esse knob clássico da Sempre. Esse aqui ainda são os knobs originais, que são feitos de plástico. Eles são frágeis, mas resistem, na verdade, resistem bem os anos que esse rádio tem. O chassi metálico, só que nesse modelo com FM, que a gente pode ver também a diferença no dial, lindo dial clássico da Sempre, onde a gente vê aqui embaixo a faixa de FM, depois ondas médias, ondas curtas 1 e ondas curtas 2. Aqui a gente pode chamar de ondas tropicais, né? 130, 90 metros, e depois ele vai a 62 e 49 metros à direita, aqui na faixa mais alta da onda curta 1. E lá em cima de 9.5 a 22. Eu vou deixar aqui embaixo também o primeiro vídeo onde a gente apresentou esse rádio. Mas todos eles, tanto a C431, o PT76 e esse, o PT76 PL/FM, eles usam essa mesma montagem, um chassi metálico, uma grande polia aqui do cordão. A forma de colocação do cordão, o movimento do ponteiro é muito parecido. E a impressão que se tem aqui é que a gente vê um pouco dos dois mundos, o mundo do passado da eletrônica anterior aos anos 1970. Os rádios eram então montados em chassis metálicos que eram feitos em estamparias ou metalúrgicas, enfim, e tinham lá os furos e as predisposições para colocar as grandes bobinas de FI do tipo de caneco. No caso do PT76 com transistores de germânio, tinha o espaço então para colocar e um soquete feito de baquelite com furos, com ilhoses, onde eram soldados as leads, os terminais dos transistores de germânio. Mas aqui então a gente vê o encontro dessa eletrônica pré-1970 com a eletrônica posterior, onde a gente já vê uma placa de circuito impresso já dotada de um circuito integrado que faz uma parte importante da FI do rádio e também a saída de áudio. Nós vamos analisar isso, aqui o circuito do rádio. Nós vamos analisar o circuito oportunamente. Eu vou fazer um novo vídeo e vou mostrar
todas as etapas e o funcionamento desse circuito desse rádio. Vamos fazer um vídeo especial analisando a eletrônica desse rádio, porque ele merece. Ele é um rádio raro em 2024 e é um rádio bastante interessante, por essas características que eu acabei de citar. Então, um chassi metálico, o clássico seletor de voltagem 110-220 e pilha, a gente vai selecionar aqui. O clássico soquete de pilhas, de 4 pilhas grandes, o rádio vai funcionar com 6 volts. Mas aqui a gente vê então um rádio futurista, porque ele tem o chassi metálico e ele tem a eletrônica do futuro para a época. Quando a gente analisa, como a gente viu no vídeo anterior, aqui já existia a parceria da Toshiba japonesa com a SEMP, Sociedade Eletromercantil Paulista. Então esse rádio foi fabricado logo depois da virada da década de 1980, como eu falei no vídeo anterior. Então um rádio de 1980 que carrega o DNA dos rádios antigos da SEMP com chassi metálico, né? Com a diferença que aqui a gente vê já um mini capacitor variável de corpo plástico, onde nos outros a gente via aquele capacitor variável grandão, né? Estilo de rádios valvulados e também transistorizados da era do germânio. Uma placa então que faz todas as funções, inclusive o canal de FI, de AM e de FM. Aqui um tuner de FM, nessa parte de cima, um pequeno tuner de FM. Então realmente é um rádio que tem peculiaridades bastante interessantes. A montagem é bastante interessante também, porque quando você olha para o lado da sintonia, o circuito de RF, chave de ondas, bobinas, as 3 bobinas de amplitude modulada, as 3 bobinas de antena, as 3 bobinas osciladoras, onda média, onda curta 1, onda curta 2 e a grande chave seletora de faixas aqui no centro, entre o circuito de antena e o circuito oscilador. Isso aqui é o clássico que a gente sempre viu nos rádios, ou na imensa maioria dos rádios antigos. Mesmo aqueles que tinham monobloco, eles seguiam essa lógica de montagem, né? De um lado, antenas de bobinas de antena, no centro a chave seletora de faixas, ou chave de ondas, e do outro lado o circuito oscilador. As 3 bobinas osciladoras de onda média, onda curta 1 e onda curta 2. E aqui embaixo a gente vê o transistor conversor de AM, e ele é oscilador também. Então ele é um conversor oscilador de AM, e eles usaram nesse rádio, e isso foi interessante a gente analisar, um excepcional transistor japonês que é o 2SC930. Então eles usaram o transistor com o final D e com o final E. Com o final D com HFE mais baixo, eles usaram aqui no conversor. E com o final E, eles usaram lá no primeiro amplificador de FI, que a gente vai ver aqui na placa. Então, a gente vê desse lado o circuito aqui de antena, chave de ondas, circuito oscilador, os respectivos trimmers osciladores e trimmers de antena que a gente enxerga aqui por cima. Esses são os trimmers de antena, e aqui embaixo a gente tem os trimmers osciladores. Então essa parte à esquerda do chassi, ela nos remete ao passado da eletrônica, à era da eletrônica, onde as montagens eram feitas em chassis, se usava ponte de terminais. Olha lá, o transistor conversor de AM montado numa ponte de terminais. Aqui a gente vê o espaço que era antes ocupado por um grande capacitor variável. Tem até a predisposição aqui, os furos, ó. E isso é substituído agora por esse tuner de FM com o capacitor variável em miniatura de plástico. Então, se a gente olhar para o chassi por baixo, à esquerda, o rádio antigo, clássico, montagem em chassi. À direita,
O rádio mais moderno, já numa placa de circuito impresso, com um circuito integrado, fazendo a maioria das funções, com bobinas de estilo mais moderno. Se você já assiste os vídeos do canal e você já viu que as bobinas antigas eram grandes, aqueles canecões enormes, que eram o que era colocado aqui, e mesmo nos rádios um pouco mais modernos, as canecas de FI ainda eram maiores, as bobinas, né? Elas eram maiores. Aqui a gente vê bobinas menores, bem menores já, no estilo dos rádios posteriores aos anos 1980. Então, é um rádio realmente que merece a restauração. Ele já está encaminhado para o final, a restauração está praticamente pronta. Você vai olhar aqui embaixo no vídeo do jeito que ele chegou. Esse chassi aqui ele estava bastante oxidado e a gente desmontou completamente esse rádio, tiramos todas as partes, ele ficou só no metal, e aí ele foi desoxidado e pintado o metal, e finalmente aqui do lado a gente vê a fonte com um transformador, é uma fonte linear, e a montagem aqui volta a ser a montagem clássica, a montagem antiga, né? Ó, extrema aqui na direita do rádio, mais uma ponte de terminais, 2 diodos SKE/01, diodo semicron de excelente qualidade, uma fonte linear simples, com 2 capacitores de filtro, e é isso. Esse é o PT76. Num próximo vídeo eu farei então análise do circuito, vamos fazer um vídeo especial para analisar, conversarmos como funciona o circuito desse rádio. E aí virá o vídeo final, onde a gente vai ver esse rádio montado já, e depois de calibrado a gente vai fazer as escutas nele, e vai ver o funcionamento desse clássico aqui da indústria brasileira, da Sociedade Eletromercantil Paulista, o SEMP PT76 com FM. Ele já está funcionando, mas não está calibrado, então a gente já tem aí sintonia de FM, já tem. De meio campo. Essa pista aí que compreende. A gente já está ele funcionando em onda média também. Um gramado na morta intermediária, muitos buracos. Um gramado bem irregular. E o União Frederiquense começa à esquerda do seu rádio, da sua rede. Onda curta também está funcionando, as 2 faixas, porém falta calibrar. Também inverte completamente aqui no setor esquerdo, o Cássio domina. Legal, obrigado que você assistiu esse vídeo. Aguarde, em breve a gente vai ter a finalização desse trabalho e esse lindo exemplar da eletrônica antiga funcionando. Obrigado e até o próximo vídeo.